tua palavra esconde, guardada no meu coração. Olá, irmãos, estamos de volta ainda no texto de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. Nós já estudamos aqui esse verso 9 que diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Hoje eu quero pensar com você no verso 10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A NVI traduz esse mesmo versículo da seguinte forma: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Meus queridos, quando a NVI traduz essa expressão como dediquem-se, né? Na outra versão diz amai-vos cordialmente, né? Essa palavra usada aqui no original descreve a afeição natural que sentimos pelos nossos familiares. Aqui está falando de um sentimento típico da relação de pais e filhos. A outra palavra, né, que ele usa aqui para amor fraternal é uma palavra que denota o amor entre irmãos. Portanto, essas palavras usadas por Paulo aqui, quando ele diz dediquem-se uns aos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, eram palavras originalmente usadas para descrever a relação familiar, o amor, a afeição entre membros da mesma família. Só que Paulo vai utilizar essas palavras aqui, aplicando agora a relação, né, dos irmãos, daqueles que fazem parte da família de Deus, né, dos irmãos em Cristo. Né? O que o apóstolo está dizendo aqui é que os membros dessa família espiritual, que seja a família de Cristo, a igreja, precisam fazer de tudo que estiver ao seu alcance para devotar-se uns aos outros e permanecer assim com terna afeição. O que Paulo está nos lembrando aqui é que nós não podemos seguir em frente, nós não podemos tocar a nossa vida adiante, ignorando o nosso irmão, ignorando aquele que Deus colocou do meu lado, aquele que Deus colocou na mesma família. Essa pessoa, esse irmão, essa irmã, Paulo está dizendo, deve receber da nossa parte esse amor, esse cuidado, essa dedicação. A segunda parte do versículo vai dizer: preferindo-vos em honra uns aos outros. Repito aqui a tradução da NVI, quando diz: prefiram dar honra aos outros, né? E cada um considera o outro superior a si próprio, né? Ou seja, quando nós olhamos para o outro e o consideramos superior a nós, né? Não é que ele seja, né? O texto está dizendo que o outro não é superior a mim, não é melhor, mas que eu devo tratá-lo como se fosse. Isso nos remete, por exemplo, a Filipenses capítulo 2, verso 3, quando Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Meus amados, preste atenção numa coisa. A comunidade dos santos, a igreja, tem sido duramente afetada nesta pandemia, nesse tempo de quarentena. Muitos irmãos estão profundamente afetados pela dor física. Muitos adoeceram, outros estão adoecendo. E isso tem machucado muitos irmãos, tem debilitado muitos irmãos. Muitos estão profundamente afetados por dor emocional. Né? Pessoas que, por conta da quarentena, por conta desse tempo de tantas notícias difíceis, foram afetados emocionalmente, alguns com síndrome de pânico, outros com dificuldade de ficar em casa e permanecer em casa e manter o equilíbrio emocional. E ainda dentro dessa perspectiva da dor emocional, tem aqueles que estão sofrendo a perda de pessoas queridas. Um pai, uma mãe, um vizinho, um irmão, um amigo de trabalho. Então nós temos na comunidade dos santos hoje
uma dor muito grande, pessoas muito afetadas, né? E isso certamente tem trazido um abalo espiritual, né? Esse tempo longo de espera, né? Essa exposição constante a essas notícias e as privações desse tempo tem afetado também a vida espiritual de muitos irmãos. E essa é uma hora de nós nos lembrarmos dessa recomendação de Paulo. Essa é a hora de nós revelarmos de fato e de verdade o nosso amor pelo nosso irmão. Paulo nos diz: dediquemo-nos uns aos outros, amemos uns aos outros com amor fraternal. Meus amados, nós não podemos nos fechar, já disse isso aqui, nós não podemos cerrar o nosso coração. Essa é uma hora de nós estendermos os braços da misericórdia, da solidariedade e revelarmos que de fato Cristo está em nós, e revelarmos que de fato Cristo mudou a nossa vida, e revelarmos que o que nos une aos nossos irmãos da fé é um elo muito mais forte do que o próprio elo do sangue. E isso com certeza é um testemunho que nós precisamos dar nesse tempo difícil para o mundo. Portanto, querido, eu quero desafiar você nesta hora, olhando para essa palavra de Deus, a refletir sobre os desafios que estão diante de nós. Um deles especialmente, o cuidado para com o nosso irmão. Talvez você não possa ir até ele, mas há muitas maneiras de chegar até o nosso irmão. Talvez você esteja tão envolvido com as suas preocupações, não esteja ouvindo o clamor daqueles que precisam. É hora de você parar e lembrar que nós precisamos cuidar do outro, amar o outro, dedicar tempo ao outro. E que Deus nos ajude a sermos uma família onde todos são cuidados, onde todos são olhados e onde o amor fraternal é evidente e se torna um testemunho maravilhoso para esse mundo. Ame seu irmão, cuide do seu irmão e também se deixe cuidar por aqueles que amam você e fazem parte da mesma família que você. Deus nos abençoe. Um abraço.